Boa noite, meu nome é Gisele Monteiro, eu sou bolsista de iniciação científica aqui da Universidade Federal do Pará, no campus de Cametá, e a pesquisa que eu vou apresentar é intitulada Educação e Sentidos, uma reflexão sobre os materiais de arte da educação de jovens e adultos no município de Cametá, Pará. E os resultados que eu vou apresentar aqui, eles são resultados parciais, porque é uma pesquisa que ainda está em andamento, e ela é uma pesquisa que ela é orientada pela professora Andréa Silva Domingues, que ela é professora também aqui no campus de Cametá. E o estudo ele tem por finalidade dos materiais didáticos que são utilizados aqui pela rede pública, aqui de Cametá, nos anos iniciais da alfabetização dos jovens e adultos. E daqui do município de Cametá, Pará. E esse é um município que ele está situado na Amazônia Tocantina. E por estar situado na Amazônia Tocantina, os jovens e adultos aqui de Cametá, eles fazem parte desse contexto da Amazônia Tocantina, que eles vão ter saberes, identidade, memória, que fazem parte aqui dessa Amazônia. Então, isso eles vão levar para a sala de aula. E Gadot, 2014, ele vai deixar explícito que a educação de jovens e adultos ela é composta por um público heterogêneo. Ou seja, ele vai dizer que o público da EJA ele é bem diversificado, heterogêneo, e ele é formado por sujeitos que foram excluídos historicamente, que são os sujeitos que são as comunidades tradicionais, como indígenas, quilombola, a população do campo, ribeirinhos, e, enfim, entre outros. E por ser essa característica heterogênea da EJA, é essencial ter um olhar diferenciado que valoriza essa diversidade, contextos, essas experiências também que são vividas por esse sujeito, e também uma característica muito importante que a EJA tem, e também o Arroio 2014 e da Costa 2014, eles vão trabalhar isso muito bem, que eles vão dizer que a EJA ela tem a característica do trabalho, ou seja, a EJA é formada por alunos trabalhadores, ser formada por alunos trabalhadores, ela não tem que ser vista, não tem que ser tratada como se fosse formada por alunos comuns, vamos dizer, como se esses alunos da EJA, eles têm as suas características próprias. Quando se trata da evasão deles, a evasão deles, às vezes, acontece porque eles têm que trabalhar. Essa é uma questão muito importante que tem também que ser olhada. E a EJA de Cametá é também formada por alunos trabalhadores, alunos que são trabalhadores, que trabalham também no mercado informal. Eles trabalham aqui em Cametá, na parte da zona rural, fazendo roça, para trazer aqui e vender na feira municipal. Eles também trabalham aqui na feira, vendendo frutas, esses objetos, diferentes objetos, eles também trabalham como coletadores de lixo, que são os garis que ele trabalha. Então, a ilha, ela também é marcada por essa informalidade que os alunos da ilha trabalham e também muito durante a jornada de trabalho antes de entrar na sala de aula. E isso também tem que ser questionado. Muitas vezes o aluno vai e está muito cansado quando ele chega lá na sala de aula. Então, a EJA tem essas especificidades que a gente tem que olhar. E a Haddad, 2017, ela vai seguir muito ao contrário esse pensamento que Paulo Freire fala sobre a educação popular, que ele já lutou bastante, ele trouxe esse movimento de educação popular, dizendo que o público da EJA, o conhecimento da EJA, não deve ser desvinculado do seu círculo de cultura, de sua experiência real. Então, Paulo Freire, ele deixa já registrado que é isso, que a EJA tem que estar mesmo vinculada com esse seu círculo de cultura, ou seja, todos os seus saberes, a sua experiência, a sua vivência de vida tem que ser levada em conta, a sua experiência também de trabalho tem que ser levada em conta no momento
da aula. E essa pesquisa ela foi construída a partir de 3 objetivos. O primeiro, que é analisar as formações discursivas dos componentes curriculares do livro didático da primeira e segunda etapa do Fundamental 1 e da EJA, ou seja, nós analisamos até o momento, fizemos análise discursiva dos 2 livros didáticos da EJA, que nós temos comentado, da primeira etapa e da segunda etapa, que são utilizados, né, nesse Fundamental 1, nesses anos iniciais. E o segundo o objetivo é perceber os diferentes significados possíveis presentes nos materiais didáticos usados para o ensino da EJA pelo docente. Ou seja, aqui também vai entrar as entrevistas que nós vamos realizar com os professores que fazem essa alfabetização dos alunos da EJA. O terceiro é identificar como esse material didático contribui na formação discursiva do sujeito aluno da EJA. E nós queremos saber que memórias discursivas, que formação discursiva, que modo que são introduzidas nesses alunos da EJA. E a metodologia no trabalho, ela vai fazer uso da prática da história oral, porque ela vai também utilizar as narrativas dos educadores daqui dessa alfabetização, que nós queremos saber. Ela também vai fazer análise dos materiais didáticos que esse professor utiliza na sala de aula, e também vamos fazer a análise desse material didático baseado na interpretação pela análise do discurso, de Penny Landi, também, que é o Landi 2019, que é uma autora brasileira, que vem falar sobre essa análise do discurso, e também vamos utilizar também Michel Foucault, 1987, para falar sobre essa análise do discurso. E essa daqui já é as discussões e resultados iniciais que nós temos. Esses são a capa dos 2 livros analisados, que é o da primeira etapa e da segunda etapa. Esses 2 livros, eles têm... Nós olhamos nós conferimos imagens que continham todas as grades curriculares desses livros, e esse livro ele tem a grade curricular de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Então, nós conferimos todas as imagens para saber os discursos que essas imagens passaram. E colocamos em algumas categorias. E esse livro didático, inicialmente, eu quero falar, ele é produzido pela editora Eureka, que ela é situada aqui na região de São Paulo, então ela é da região sudeste, já é uma coisa bem diferente, nós estamos falando de alunos que vivem no norte, na Amazônia Argentina, então já começou por aí. E ela é feita por autores, foi feito por autores que são formados no Paraná e também em São Paulo, que bem culturais desses editores na região sudeste e no sul, essas experiências, como nós vamos ver, são distantes da realidade desses grupos sociais que vivem aqui na Amazônia Tocantins, que geralmente essas pessoas, esses sujeitos que vivem aqui nessa região, ele tem saberes que são do rio, da mata, da floresta, e conhecimento. E no primeiro gráfico que nós trazemos, ele vem falar sobre a presença das mulheres aqui no livro didático, em que nós fizemos um comparativo entre os homens e mulheres, entre o livro da primeira etapa e da segunda etapa, só que somando esse total de imagens dos 2 livros, dá 368 imagens no total dos 2 livros que nós temos, e onde foi possível investigar que 63 imagens, 63 são dos 2 livros, 33 imagens apresentam homens e 37 apresentam mulheres. Com esses dados, pode ser inferido que o LD da EJA mantém um discurso patriarcal, porque tem um discurso que é patriarcal, onde as relações de privilégio, onde essas relações de poder privilegiam os homens e vão inferiorizar as mulheres. E
E aqui, também, no segundo gráfico, nós vamos falar sobre os sujeitos brancos e negros que nós trazemos. E, como eu falei, que são dessas duas imagens, 191 imagens do livro da primeira etapa da ilha, com 177 imagens que nós contamos do livro da segunda etapa da ilha, são no total 368 imagens que foram conferidas nesse livro do LD. E nessa apresentação de 368 imagens, 12 imagens são de homens negros, desses dois livros, e 52 imagens de homens brancos, são de homens brancos, 31 imagens vão apresentar mulheres brancas e 3 imagens de mulheres negras que nós vemos. Ou seja, isso vem provar que o livro didático daqui da IGE e ainda vão perpetuar um discurso colonialista, por segregar ainda essas minorias sociais, além de segregá-las, exclui a participação de homens e mulheres negras como produtores do conhecimento, visto que, quando a gente conferiu essas imagens por grade curricular, a gente verificou que não existe imagem de homens e mulheres negras também na grade curricular de ciência e matemática. É como se eles não pudessem, como se eles fossem inferiores intelectualmente. Ou seja, isso quer dizer que os LDs desenvolvem no imaginário do sujeito aluno da EJA de que os sujeitos negros são inferiores intelectualmente e o único conhecimento válido e verdadeiro são de pessoas brancas. E as mulheres negras é também outra questão que nós chamamos a atenção, que as mulheres negras, como eu disse nesse gráfico, elas são o grupo mais silenciado, como a gente viu, só 3 imagens, dessas 363 imagens são de mulheres negras, são o grupo mais silenciado, pois elas sofrem duplamente ser mulheres negras. Primeiro, por elas serem mulheres, e segundo, por elas serem negras. E o outro gráfico que nós temos aqui são dos sujeitos do campo, em que a gente dividiu em 4 categorias, que são indígenas, agricultores, ribeirinhos e quilombolas. São sujeitos de campos que são daqui da Amazônia Tocantins. E nesse total de 368 imagens, nós temos somente 7 que são de indígenas, 1 de agricultores e 0 de ribeirinhos, 0 de quilombolas. Ou seja, isso vem falar que nós temos ainda uma fraca presença dos indígenas, dos agricultores no livro didático, e nós temos a invisibilidade do povo ribeirinho e do quilombola também nos livros didáticos. Isso vem revelar que o sujeito do campo e os sujeitos também de comunidades tradicionais aqui da Amazônia Tocantina, que fazem parte dessa realidade do aluno da EJA, têm suas presenças excluídas ou ocultadas. Isso confirma que os LDs que são fornecidos pelo Estado, as escolas públicas dos alunos autistas não conversam com a realidade desses jovens e adultos. Ou seja, o Estado ele não abre espaço para o reconhecimento de outros saberes e tenta para crescer os jovens e adultos como coletivo de produtores de conhecimento no Amazônia Tocantins. Quanto a referências ao norte Amazonas, que tem esse livro didático, dessas 308 imagens, 22 vão trazer referência ao norte e uma à Amazônia. Ou seja, isso mostra que estão sendo introduzidas na memória desses jovens e adultos uma identidade forjada a partir de elementos culturais e territoriais do sudeste do Brasil. E, pelas considerações finais dessa pesquisa que ainda está em andamento, foi possível compreender nessa primeira fase de análise dos dados realizada dele com a análise do discurso, que é uma disciplina de interpretação que faz ser emergente pensarmos a abordagem pedagógica e recursos educacionais usados na lista para envolver uma educação que valoriza as experiências dos trabalhadores e a realidade de vidas
por cada um e cada uma, especialmente quando estamos falando da Ixen, em uma região da Amazônia Tocantins que possui saberes diversos, povos e comunidades tradicionais. Precisamos de um projeto de educação diferenciada, seja uma educação intercultural, uma educação decolonial. As referências, e obrigada, aqui é a Universidade Federal do Pará, e é o Dizem Sol também, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte.